Boa noite. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês, nós coordenadores do projeto Capoeira Pedagógica. Estamos aqui para o pré-lançamento do livro Capoeira, Pesquisas, Relatos e Vivências. Nós estamos com mais 12 autores capoeiristas que colocaram as suas experiências, os seus projetos escolares dentro das suas escolas com a capoeira, com a temática da capoeira. Nós somos do projeto Capoeira Pedagógica, como eu disse, o projeto completa 4 anos no próximo ano. Nós temos a pretensão de fazer atividades, promover ações que visam a democratização da capoeira, que visam o cuidado com o patrimônio cultural e material e também a divulgação da capoeira em diferentes espaços. Entre as nossas atividades, nós temos a criação literária, a produção textual, a roda de compositores, produção de materiais pedagógicos e muito mais. Com isso, né, eu inicio esse pré-lançamento e passo a palavra para o Indiano agora. Boa noite a todos e todas. Para quem não me conhece, meu nome é Michel Indiano, eu sou instrutor, pertenço ao grupo Capoeira Arte Nobre e estou nesse projeto aí, né, já há bastante tempo com a Ana Carolina. Bastante tempo não, né? Ainda está crescendo. Na verdade, a gente costuma falar que a gente comemora 3 anos, agora que acabou de passar no dia 15, né? Então, hoje, dia 17, né, está fazendo exatamente 3 anos e 2 dias que a gente lançou a primeira obra, né, em conjunto pelo Capoeira Pedagógica, que a gente marca como o início do Capoeira Pedagógica, mas esse contato, obviamente, se a gente lançou, né, o livro nessa data, ele começou antes, né, quando a capoeira, quando a Pocahontas entrou no grupo, e a gente com muitas ideias em comuns, né, ambos professores, ambos pedagogos, e nessa troca a gente foi desenvolvendo, né, inúmeros projetos, uma coisa que acredito que seja perceptível, né, dentro da capoeira a gente tem uma supervalorização da pernada, né, dos movimentos, do jogo bonito. Então, a capoeira pedagógica, ele valoriza a pernada, mas ele também tem o intuito de estar sempre trazendo, né, as outras facetas da capoeira que às vezes ficam, né, sem o seu devido valor. E aí, entre os projetos que a Ana citou, tem inúmeros outros, como a Roda de Compositores, né, tem projetos, né, que vão, né, desde lá do Poema para Gingá, a gente já lançou o Poema para Gingá, a Lenda do Maculelê, né, inúmeros materiais didáticos, quem acompanha com certeza já sabe, já deve ter encomendado, já deve estar trabalhando com eles, tem livros de pano, então a gente sempre busca isso para estar, né, gerando aí, né, uma formação continuada, né, para esses professores de capoeira, e não como se nós tivéssemos uma bagagem e a gente está passando, até porque a educação não é a doença para ser transmitida, mas é porque nesse movimento, eu e a Ana, a gente também se aproveita disso e a gente acaba, né, aprendendo junto com vocês. Então, já queria falar de antemão que é uma honra, né, estar participando desse livro. Agradeço os autores e autoras, né, a oportunidade de estar aprendendo junto com vocês, né. Então, agradeço, né, a Malu, né, a Léa da editora Metanoia, agradeço ao editor, o Márcio, né, a todo mundo que colaborou para esse livro estar saindo, né. Então, foi muito engraçado, porque quando a Ana trouxe esse projeto, eu tenho que ser sincero e falar que, a princípio, eu não levei muita fé, né. Eu falei, pô, será? Pô, não sei, né. E foram inúmeras conversas, ela sempre ali, ó, batalhando e me convencendo que daria certo, que valeria a pena. É muito complicado fazer um livro com vários autores, né? É um processo demorado, é um processo complexo, mas o livro está aí, né? Queria já deixar de antemão avisado para vocês que nesse momento, né, e até depois um pouco dessa live, o livro está com 20% de descontos na editora. O pessoal vai colocar o link aí embaixo. Está com frete grátis e quem assistir até o final, a gente vai estar trabalhando um sorteio também. Então, nesse momento, eu retorno a palavra para a Ana Carolina, né, que foi a principal incentivadora desse projeto, que eu enganjei e foi enganjando tanta gente que é referência para nós. Para mim foi um prazer tanto estar trabalhando com essas pessoas que são referências,
para mim, e tanto conhecendo outras pessoas que fazem trabalhos fenomenais e que eu não conhecia. Então, esse livro é a oportunidade de vocês também conhecerem esses trabalhos. Fala mais um pouco aí, Ana, desse processo. Então, esse livro surgiu a partir das nossas caminhadas dentro da capoeira, né? De uns 3 anos para cá, eu acredito que indiano também, ele cresceu muito na capoeira no sentido geral, não no sentido estético, no sentido prático da luta, não necessariamente nisso, mas as relações que a gente começou a travar com outras pessoas, conhecer mais mestres e como nós nos tornamos oficialmente pesquisadores com capoeira, quando eu digo oficialmente é dentro da universidade, eu mais na perspectiva um pouco da educação, ele um pouco mais na psicanálise, mas obviamente como ele é pedagogo também fazendo diálogo com a educação, a gente começou a conhecer mais gente. E com isso a gente começou a se aprofundar um pouco mais nessas escritas, nessas leituras, nesse processo de imersão realmente do que a capoeira tem de história e de políticas e tudo mais, né? E com isso, né, como a gente conheceu essas pessoas, muitas pessoas eram professores de educação básica. E eu comecei a pensar muito lá no início do Capoeira Pedagógica, que a nossa pretensão era oferecer muitas formações continuadas à galera da capoeira, sobretudo aquelas pessoas que não tiveram, de repente, o acesso ao ensino superior. Entendendo a educação, né, o conhecimento como algo que é de propriedade de todos nós. Então, se a gente teve a oportunidade de estudar e de acessar, né, o ensino superior, nada mais justo do que a gente retornar isso para a capoeira de alguma forma. E a gente tentou fazer algumas atividades, nós fazemos, até grupo de estudos, inclusive, mas aí a gente começou a perceber que havia uma lacuna no que se refere ao conhecimento dos professores da educação básica com a cultura afro-brasileira, e no caso, né, no nosso caso, com a capoeira. E a gente começou a pensar nisso também, a incluir os profissionais de educação básica nessas formações, que não seriam só direcionadas para os capoeiristas e para os interessados em geral, seria muito também voltado para o professor de sala de aula, entendendo que a escola é um lugar privilegiado de imersão na cultura letrada, né? Entendendo que a capoeira com a capoeira é possível, né, que a gente acesse vários suportes de letramento histórico, racial, étnico e muito mais. E aí a gente foi conhecendo essas pessoas. A gente conheceu o Felipe, mestra Renatinha e mestra Francesinha, e a gente foi conhecendo, fazendo essa rede, né, essas relações. Os livros que a gente lançou anteriormente, tanto Poemas para Gingar quanto A Lenda do Maculelê, foram foram as grandes possibilidades da gente ter conhecido essa galera, né? O processo foi um pouco demorado de construção do livro, porque a gente pode entender o que é ser professor de educação básica, né? A gente tem esse pertencimento, então para a gente é fácil de entender que é muito difícil você trabalhar em dupla, tripla jornada, ainda ser pesquisador, ainda participar da formação de um livro e ainda ser capoeirista, porque a capoeirista tem diversas demandas que para a gente que é professor, pesquisador, é difícil de acessar também, né? Se manter nos treinos, aprender a tocar melhor, aprender a cantar. Então, tudo isso junto com a produção desse livro também. Então, demorou um pouco mais do que, de repente, a gente previa, até por causa da pandemia. Eu acredito que foi no momento exato de algumas possibilidades, porque a gente está tendo a possibilidade também, né, de fazer 2 lançamentos, que é o pré-lançamento online, né, esse aqui é de hoje, né, que a gente está assistindo, que não era a nossa pretensão, a gente não fez isso nos outros livros, né, uma readequação ao momento, mas que a gente está tirando um proveito diferenciado, um proveito positivo disso. E a gente vai ter posteriormente, né, já deixo todo mundo pré-convidado, o lançamento presencial. Futuramente, vamos ver como é que a gente vai ficar nessa situação da pandemia, da saúde pública e tudo mais, mas a gente pretende fazer isso também. E a gente tem um prefaciador do livro, que é o Mestre Columar. O Mestre Columar é mais uma pessoa dessa que entrou nessa nossa rede, né? É um querido, é um grande pesquisador da capoeira, ele tem uma característica muito bacana, que é incentivar as novas gerações da capoeira e colocar isso para frente e motivar. E é uma pessoa que sempre tratou a gente com muito carinho, o nosso projeto com muito carinho. Então acho que foi a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas que a gente pensou que poderia prefaciar esse livro, né? Essa obra.
Show. E é isso, né? A gente pode começar as apresentações, né? Eu queria só ressaltar mais uma vez que um grande prazer, né, estar com todos esses autores aqui nesse momento e autoras, né, dentro desse campo da pesquisa, né, o livro conta com três mestres de capoeira que vocês vão conhecer, que daqui a pouco a gente vai estar chamando, né, e para mim é um orgulho tremendo, vocês vão entender lá no final porque dialoga muito com o meu tema, que está dentro do livro também, né, e um prazer maior ainda ter o mestre Columar com a gente nesse lançamento, o mestre Columar que ficou, né, internado com Covid. Então, antes de começar, eu queria deixar, né, essa súplica, né, até uma conscientização que, infelizmente, se faz necessária, muitos eventos acontecendo, né, muitos mestres que a gente vem perdendo, familiares capoeiristas. Então, aquela dica, né, se puder, fique em casa. Antes de eu chamar a primeira autora, né, eu vou ler aqui a quarta capa do livro. O projeto Capoeira Pedagógica, que tem se empenhado para a entrada da capoeira em diferentes espaços, se orgulha em disponibilizar mais um trabalho voltado para a escola, feito pelos próprios capoeiristas. São trabalhos realizados por professores que atuam em diferentes segmentos da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Proposta que coloca os capoeiristas como porta-vozes da cultura afro-brasileira e indígena dentro de suas áreas de atuação. Professores que estão na luta pela valorização da capoeira e que, dentro das suas possibilidades, transcendem os currículos escolares, trazendo a cultura afro-brasileira e indígena para o cotidiano da escola. Nossa roda só cessará quando a capoeira, de fato, ocupar o lugar que merece, sendo valorizada pela sua história e pela luta de seus praticantes dentro e fora da escola. E aí eu já chamo a primeira autora, a gente está indo pela ordem que está no livro, né, que é justamente a Ana Carolina, está aqui. Então ela vai trazer, né, falar sobre Tia Andresa entrou na roda, uma experiência com a capoeirana adaptação dos bebês. E a Ana Carolina, né, ela é capoeirista no grupo Capoeira Brasil, aluna do Formando Savério, pedagoga, especialista em alfabetização, leitura e escrita, especialista em relações raciais e educação, especialista em gestão escolar, especialista em docência no ensino superior, mestra em educação, professora da educação básica e do ensino superior, coordenadora do projeto Capoeira Pedagógica, escritora e produtora cultural. Vamos lá então, Ana Carolina. Galera, esse livro, né, esse artigo que eu trago no livro, ele parte de uma experiência, de um projeto que aconteceu num berçário, numa turma de berçário no Rio de Janeiro, numa comunidade do Rio de Janeiro, onde eu fiz a adaptação dos bebês a partir da capoeira. A gente foi incrementando, colocando os elementos da capoeira conforme as crianças passavam pelas fases da adaptação vendo um pouco mais, né, a gente teve a possibilidade de trabalhar outros elementos da cultura afro-brasileira. A gente se deteve um pouco as questões do
Nordeste, depois, a gente fez apresentações. Rapidinho, Ana. Ana, deixa eu falar com você. Você está conseguindo me escutar bem, Ana? Desculpa até te interromper, né? Mas eu estava tendo a impressão que era algo aqui, com a base legal, com os mas documentos do educo infantil, né? Entendendo as diretrizes, trazendo o referencial curricular para a história e cultura afro-brasileira da educação infantil, também fazendo essas citações, e refletindo sobre o cotidiano de como foi a inserção desse projeto dentro dessa turma. Para mim deu uma travada, eu vi que algumas pessoas falaram que estava travando também. Com a comunidade interna Eu não sei como que está. então, como que está aí a transmissão, gente? Trabalhando para além das crianças, né? Entendendo que Entendi. Olha só, pessoal, eu teve momentos ali no áudio da Ana Carolina que acabou cortando, acabou dando uma atrapalhada, mas aí no final, né, a gente coloca ela para falar mais um pouquinho, né, sobre o livro dela e a gente vai dando sequência. Enquanto isso, Ana, vê se consegue ajustar, porque em determinado momento o teu áudio começou a travar. Isso é normal, né? Nesse novo normal, isso às vezes acaba acontecendo. Então eu vou chamar aqui, né, as próximas autoras e aí depois, né, a Ana Carolina vai ver lá o que está acontecendo e a gente volta, até porque é muito importante esse trabalho que ela faz, né, do Capoeira Vem de Berço, lá na escola da tia Andresa, lá no Jacarezinho. Então, dando sequência, eu vou vir aqui, ó, leitura e movimento, hipóteses da escrita. Berimbau mandou chamar. Esse artigo é de duas queridas, né? A Ana Moa, a Ana Cláudia Soares, né? E a Eliane dos Reis, que é a mestra francesinha. Duas pessoas que sempre nos apoiaram bastante nessa trajetória, né? A Ana Cláudia, a Ana Moa, né? Ela é pedagoga, escritora, especialista em literatura infantil e contadora de histórias. Idealizadora do projeto de mediação de leitura literária Lê Comigo. Capoeirista no grupo Capoeira Brasil, mas na verdade agora, se eu não me engano, ela já faz parte do Rucungo, mas ela vai estar aqui para explicar sobre isso, né? E a aluna de quem? Da mestra francesinha. E a mestra francesinha, ela é doutora em ciências do exercício e do esporte, mestra em ciências da atividade física, especialista em história e cultura popular, mestra de capoeira no grupo Rucungo, né? Vocês vão me corrigindo aqui. Docente da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, pesquisa temática da capoeira e lutas relacionada com as relações de poder, africanidades, hibridismos culturais e gênero. Então, com a palavra, vocês duas. Boa noite a todos e todas, todes. É um prazer imenso estar aqui. Boa noite, Ana Amor, Indiano, Lacorte. Gratidão pela oportunidade. Ana Amor está presente? Sim, você está me vendo, Eliane, na tela? Nós já estamos a 3 aí, né? Agora, dá um pouquinho de lag, mas vai. Então, Ana, você quer começar a contar? Queria que a Francesinha começasse. Oi? É bom você começar, Francesinha. Tá bom. Então, Indiano, a história começa com uma professora de capoeira numa escola pública em Del Castilho, em Higienópolis. Eu tocando pandeiro debaixo de uma árvore com as crianças. E uma professora da sala de leitura, encantadora, mágica, que ficou incomodada com aquele tchum-tchá, tchá, tchum-tchá. E dali nasce uma linda amizade, uma relação de companheirismo, de parceria, de troca. E dessa troca houve um convite
que a Ana Amor, ela é muito empenhada, ela é muito dedicada, é uma diva, né? Nossa diva. E ela tem um projeto lindo na escola e me convidou para participar. E, de repente, estou eu lá ajudando a alfabetizar crianças do 3º ano. Quanto resta, Ana? Vocês me ouvem bem? Vocês me ouvem direitinho? Indiano está com o Michel, com o microfone fechado, eu acho. Não estou ouvindo. E foi mal. Eu fechei porque também muito microfone aberto e acaba dando travando. Mas eu falei que eu estou ouvindo bem. Ah, então perfeito. Gente, é isso que ela contou. Eu tinha um projeto chamado Leitura e Movimento, ele era com cinema. E aí, em 2017, chega a capoeira na escola. A capoeira era tudo que faltava na escola Dom João VI. Eu não jogava capoeira, e ainda sou uma aprendiz, estou começando. Já tive o prazer de jogar com a Ana também, que ela foi lá quando a gente recebeu corda. Eu recebi minha cordinha amarela, e a minha filha a corda laranja. Então, eu sou uma iniciante aprendiz dessa mestra maravilhosa, tive muita sorte de encontrar a mestra francesinha, e nós firmamos uma parceria de trabalho com a alfabetização, porque as letras das músicas falavam o tempo todo das vogais, das letras, e desse empoderamento, né, que se a criança aprendeu, ela tinha como ensinar para os irmãos. Então, aquilo tudo me encantou. E aí, agora, ela faz parte do projeto da sala de leitura, que é leitura e movimento, porque nosso corpo tem que estar em movimento para a cabeça funcionar. Eu aprendo muito com vocês, sou muito grata. Hoje eu não quero muito falar do texto, Indiana, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, eu quero só agradecer. Estou chegando nesse mundo da capoeira agora, sou um bebezinho engatinhando, e só quero agradecer a Francesinha por todos os ensinamentos, por acolher minha filha, mudou nossa vida, ela sabe, eu sempre falo isso para ela em toda oportunidade, e agradecer também a Ana e a você, Indiana, pela oportunidade de estar nessa publicação tão importante, nesse momento do nosso país. Gente, sendo bem sincero, sem demagogia, né? Eu que agradeço mesmo. Vocês não têm noção do quão eu fico feliz, né? Quando eu peguei, né, para fazer a leitura e lendo aos poucos, eu aprendo muito, né? Com cada um de vocês. E você falar que você não joga nada, eu acho que você está dentro desse livro, já é a prova que você joga muito. Eu olho para a cara da mestra francesinha, a cara de orgulho, sabe? Feliz, né? Em ver a aluna dela iniciando, às vezes, na movimentação corporal, mas jogando capoeira como, pô, gente de altas graduações não jogam, né? Porque a capoeira é muito mais do que o mover o corpo, né? É movimentar a mente. E aí eu queria que a mestre Francesinha falasse um pouco mais disso, dessa felicidade que fica nítida. Então, hoje, assim, eu estou com meu coração transbordando de emoção, de alegria, de gratidão, porque, né, a gente sabe a dificuldade que é colocar a história e cultura afro dentro da escola, a gente sabe como é difícil a gente ter uma educação antirracista, a gente sabe qual é a dificuldade desse enfrentamento diário de resistência de ser capoeirista, de sermos mulheres capoeiristas. A gente sabe que a gente vive um racismo e um machismo estrutural no nosso país, né, que tem que ser muito modificado. E a gente vê essa modificação no interior da escola e no interior dos nossos corações, quando a gente tem uma amiga, uma parceira que compartilha não só pernadas, mas saberes, amores. Então, eu só tenho gratidão, porque a Ana Amor entra na minha vida como uma luz que transborda amor. Ana Amor é Ana Amor, né? Ela tem essa estrada de luz que me conduz junto com ela. Então, eu aprendo muito com a Ana Amor e eu só tenho essa gratidão para estar falando nesse momento, assim, te amo, amiga, te amo, Indiano, você também faz parte desse processo, é muito lindo, a gente está nesse momento tão difícil no Brasil, com uma política tão complicada, e a gente está superando
fazendo nascer cultura. E a cultura que fez a gente sobreviver esse tempo todo. A cultura está viva, é nosso patrimônio. A capoeira é isso, ela faz nosso coração bater. E os das nossas crianças, que chegaram ao 3º ano sem saber ler, discriminadas, com a autoestima no chão. E aí eu junto com essa irmã que Deus me deu, e a gente pega 18 crianças que foram colocadas numa situação ruim, e a gente aprende com essas crianças o que é o amor, o que é a mudança, o que é transformar pela educação, por uma educação antirracista, por uma educação acolhedora, como diz Paulo Freire, né? O amor na educação é a diferença. A gente educar pelo corpo inteiro. E essas crianças saíram de lá graças a essa poderosa Ana Moore, essa diva, que vai divando o tempo todo, fazendo sarau, poesias no varal, fazendo paródias de capoeira, todos aprovados, com maestria. Nossos alunos, eles andavam com a cabeça para baixo. Hoje eles olham para frente, nós somos capoeira. A gente pode, tia. E podem. Isso daí não tem preço, né? Não tem preço. Eu me sinto empoderada quando eu estou do lado dessa diva e eu me sinto feliz, grata pela missão que é ensinar capoeira na escola. E esse projeto mudou a minha vida. Me fez voltar para dentro da sala, para estudar, para tentar aprender com a Ana Moore como que se alfabetiza. Eu sou da educação física, não tinha essa noção. E a Ana, não, Eliane, assim não. Fran, é assado, é assim, é assado. E eu fui me transformando, me empoderando como professora alfabetizadora. E essa divina, essa amiga maravilhosa, uma grande capoeirista. Ela joga, ela brinca, ela rodopia no salão, ela traz luz, encantamento. É divino. E eu tenho muita gratidão pela oportunidade de colocar isso no papel para servir de pelo menos uma inspiração para a gente mudar esse cotidiano tão pesado, às vezes, que a escola pública às vezes nos apresenta. A gente tem que achar soluções, não problemas, né? Com certeza. E essa é a nossa forma de resistir, né? Dentro e fora da capoeira, tanto a esse contexto político, tanto a esse contexto da capoeira que vocês trazem e denunciam também, né? Foi muito importante, né, teu trabalho, Francesinha. Você, quando tiver com o livro em mãos e tudo, você vai ver o quantas vezes eu te citei, né, outros trabalhos seus, né, porque quando chegar lá na frente eu vou falar um pouco do meu trabalho, e o trabalho da Ana Moore sempre foi inspirador, né? A primeira vez que eu recebi o vídeo dessas crianças que vocês estão falando, recitando, né, poemas do Poema pra Gingá, inúmeros trabalhos, foi uma pena eu não ter conseguido ir lá, né, no dia que a Ana Carolina foi, mas estou muito feliz de ter vocês aqui nesse projeto com a gente. Muito obrigado, de coração as duas. Inclusive a Ana Moore que está fazendo todo o processo aqui de joga e tira a tela. E agora eu nem sei como que ela está fazendo, que ela já está na tela e vai ter que tirar e já vai ter que colocar outra, ver se a internet da Ana Carolina. Então, agradeço mais uma vez por isso também, Ana Moore. Deixa eu dar uma dica rapidinho para a Ana, gente, cortando aqui o momento paixão. Mas, Ana, por favor, você retorna para a live para poder melhorar a sua conexão. Você sai e volta, porque estava travando muito na hora que a Ana falou. Né? Aí, se ela sair e voltar, vai ficar show de bola, Ana. A Ana está me vendo ali na janelinha. Sai Ana e retorna. Qualquer pessoa da live sai e volta. Pega essa dica. Eu pensei que ela já estava ali para pular junto comigo, mas tudo bem. Vamos dando sequência. Obrigado, gente. Pode gravar. Um beijo. Beijo. Gratidão. Gratidão, mestre. E aí, pessoal, a gente dando sequência, a gente vai para outra mestra de capoeira, né? Olha que interessante, né? Que é a mestra pantaneira. Eu vou chamar para cá, que é a Leia Vieira de Oliveira Machado. E a Leia, eu vou pegar aqui a mini bio dela, né? Ela é também pedagoga,
pós-graduada em psicopedagogia e em educação física, graduanda em educação física, cursando pós-graduação em gestão escolar. Atua como professora na rede pública de ensino da cidade de Campo Grande e é mestra de capoeira no grupo Cordão de Ouro. Mestra Pantaneira, boa noite. Fala um pouco disso tudo pra gente. Boa noite, Michel, tudo bom com você? E Tudo boa bem. noite. Gostaria de agradecer, né, a Ana pelo grande empenho dela nessa obra. E quero também dar uma boa noite a todas e a todos e todos que estão na live, que é muito importante essa live para nós, e dizer assim que essa obra foi de imensa importância, porque uniu vários estados, né? Não é só um estado. Então, assim, às vezes o povo vai falar, mas qual é a importância desse livro? É muito grande a importância em saber que existe professoras que têm o fundamento de trabalhar com a arte, né, da cultura dentro da sala de aula, trabalhar com a Lei 10.639, que é a nossa luta dentro de cada cidade, que é a inclusão da cultura afro, né, e indígena dentro das escolas, que tem sido muito difícil, e nós temos lutado a todo tempo para que essa lei seja aprovada, legal, que essa lei seja aprovada, né, em todos os estados. É muito importante que a gente seja valorizado, a questão do negro, a questão indígena, que os pedagogos, que todos os professores, não precisa ser só pedagogo, não, que todos os professores tenham a consciência da grande importância de trabalhar com a cultura afro-indígena dentro das escolas. Porque um país sem cultura, nós não vamos para lugar nenhum, né? Que a cultura é a base de um país. Então, é muito importante que essa live venha fazer a construção, né? Que cada um tenha a sua, como eu vou dizer, a sua... que tenha o seu fundamento do quão importante trabalhar dentro das escolas com as crianças, porque eles têm que entender que a cultura afro precisa ser trabalhada todo dia, não é só no mês de novembro, ou mês da consciência negra, né? Ou, não, num dia específico, não. A cultura, a gente trabalha todos os dias, principalmente a questão do negro. E, assim, eu trabalhei aqui na cidade aqui, cheguei, não é na escola, em Jaraguari, né, que é uma outra cidade aqui, não é a capital onde eu dou aula, chega uma mestra de capoeira dentro de uma escola, né, com crianças, para trabalhar leitura e produção de texto. Daí a diretora, quando me vê, ela fala, não, nós não vamos trabalhar só produção de texto, nós vamos trabalhar capoeira. Nós vamos trabalhar a Lei 10.639. Daí eu falei assim para ela, mas é tudo que eu queria mesmo. Falei para a diretora da escola, trabalhar com a Lei 10.639. E nós começamos no primeiro semestre, a contação de histórias, que é muito importante a criança ter esse fundamento, né, de como o negro chegou aqui, como se deu, né, a questão da escravatura, como se deu a questão da libertação dos escravos, quem foi Zumbi dos Palmares, né? Aonde fica Palmares, né? A questão do negro, a libertação dos negros, e qual a grande importância dentro de tudo isso da capoeira, né? Então, assim, a gente começa com a contação das histórias para crianças de primeiro e segundo ano, aonde eu creio que as crianças aprenderam muito dentro da escola, né? E é uma escola que atendia crianças que vinham de fazendas, né? Que é uma escola rural, na verdade, né? Praticamente, né? Em Jaraguari, que só tem uma escola municipal. Então, as crianças vinham das fazendas para poder estudar. Então, eu creio, assim, que a gente deixa aqui hoje que todos tenham a consciência, né? A consciência da grande importância de se trabalhar a nossa cultura dentro das escolas todos os dias, porque isso é questão de valorização,
a questão do negro, né? Que a gente tem que entender que o negro não está aí só de passagem, que nós fizemos grande parte da construção desse país, que se não fosse o negro e o indígena, nós não tínhamos tanta riqueza, né? Porque fomos nós que construímos tudo isso. A gente não seria o sujeito que somos, né? E é muito importante tudo isso que você colocou, mestra, porque ressalta, né, o que esse livro traz. Né? Esse livro é a resistência em si, né? Os professores de capoeira trabalhando as leis, fazendo um trabalho de contracultura dentro de tudo que a gente está vivenciando, né? E através da capoeira, com o auxílio da capoeira, a gente está resgatando, né, esses pilares essenciais dentro da educação, dentro do que nos tece enquanto sujeito. E, assim, eu fico muito grato mesmo, né? Obrigado pela tua contribuição, obrigado pela tua fala, né? E é o que você falou, esse livro é feito a muitas mãos, né? Então, que tomara que as pessoas abracem ele como um marco, né? Dentro da capoeira, dentro da educação, porque eu tenho certeza que pessoas de outros âmbitos que não da capoeira, da educação, as pessoas da sua escola, as pessoas do meu curso de psicanálise, as pessoas da educação física, da Renatinha, da contação de história, esse pessoal vai ler, né? Mas o pessoal da capoeira também tem que ler e se apropriar, se empoderar desse conhecimento, para que possa estar nos ajudando também a levar isso adiante. Obrigado, mestre Pantaleão. Obrigado. Nada, obrigada, e eu quero agradecer, viu, a você, a Ana, e dizer assim que estamos juntos nessa luta de construção, né, de resistência, porque nós temos que ser a resistência e dizer que, né, não posso deixar, porque eu, como presidente do Movimento Negro aqui, não posso deixar de falar que, assim, vidas negras importam e que nós, negros, né, fazemos também uma construção de saberes, de tudo aquilo que nós vivenciamos aqui dentro. Obrigada. Que assim seja. Vamos que vamos. Obrigado, mestre Pantaneira. Deixa eu ver quem eu vou chamar aqui, né? Antes disso, pessoal, eu estou vendo muitas pessoas pedindo o link, né, para o livro. Eu vi que a mestra Renatinha acabou de postar o link, né? Eu peço o pessoal da editora, que provavelmente está acompanhando, a Léia, a Malu, o Márcio, que postem o link também, né? Tá sempre postando aí o link para o pessoal ir comprando, né? Lembrando que o livro, nesse exato momento e até um pouco depois da live, de repente aí até meia-noite, vai estar com 20% de desconto e frete grátis. E no final, para quem está acompanhando desde o início, a gente vai fazer o sorteio de 2 exemplares. Então, para dar continuidade aqui, eu vou chamar essa querida, que eu tive o prazer, né, de fazer, infelizmente, né, a última roda de compositores, né, antes da pandemia, e já deixando aí para vocês que a gente vai ter, não a roda de compositores, mas a gente vai ter os compositores em rede, e mais para frente a gente vai falar no Capoeira Pedagógica já em janeiro. Não dá para a gente se reunir nesse momento. E a última edição da roda de compositores que deu para acontecer presencialmente foi lá em Paraíba do Sul. Então já vou chamar a Regiane Carvalho, né, a Morena, para falar sobre Ginga Gente Miúda, a capoeira e a cultura afro-brasileira contribuindo no processo de alfabetização e na construção da identidade. A Regiane, ela é capoeirista e professora de capoeira infantil na Associação de Esporte, Arte e Cultura, Balaio de Bambas, pedagoga, especialista em pedagogia empresarial e docência universitária, professora na rede pública de ensino. E aí, Morena? Olá, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, boa noite a todos, todas e todes. Estou muito emocionada de participar de um projeto tão lindo e tão importante para nós capoeiristas, educadores, né? E começar agradecendo em especial a minha família lá de Tocantins, as minhas irmãs que estão aí assistindo, todas as minhas amigas capoeiristas, o meu mestre, que também é o meu esposo, e hoje está de plantão, deu uma paradinha para vir aqui prestigiar o nosso evento. E agradecer também a você, Indiano, e a Carol, que com todo carinho me apoiou nesse projeto que foi tão importante para Paraíba do Sul. Dizer que esse trabalho ele foi desenvolvido na escola
numa escola de zona rural aqui do município de Paraíba do Sul, né? Foi um trabalho, assim, que eu tenho muito orgulho de falar, porque eu sempre me questionava por que os capoeiristas, que eram educadores, né, que trabalhavam na escola, tinham essa dificuldade de levar a capoeira com um outro olhar, além da luta, para dentro da sala de aula. E aí eu me deparei com uma turma de alunos do 2º ano, que a maioria não estavam alfabetizados. E aí depois nós fizemos um diagnóstico e eu me preocupei, né? Porque a maioria não estavam aí ainda alfabéticos. E eu conversei com uma amiga que faz parte da coordenação na Secretaria de Educação aqui no município. E ela me apresentou todo o currículo da escola e eu fiquei, do município, e eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque dentro do currículo do município, né, me dava uma abertura de trabalhar a capoeira de forma que eu não sofresse tanto preconceito. Porque nós sabemos, como a mestra já falou aqui, nós sabemos que nós não podemos romantizar esse processo, né, de quem é capoeirista. Porque a gente sabe o preconceito que a gente sofre, né? Inclusive, eu já sofri preconceito em tentar trabalhar a capoeira de uma forma interdisciplinar em outros espaços, né, escolares. E aí eu tive todo esse apoio. Então, assim, eu fiquei muito feliz de poder desenvolver esse trabalho com o apoio da Secretaria de Educação, que eu tenho que agradecer, né, a nossa secretária, a atual secretária de Educação, a Neila, e a Digenane, que é coordenadora geral dentro da secretaria, né, e também a diretora da escola, que me deu todo o apoio. Porque alguns pais foram questionar por que eu queria trabalhar capoeira. E aí nós fizemos uma reunião, né, primeiro com a equipe da escola, depois nós fizemos uma reunião com os pais, mostramos o currículo do município e que ela me dava essa abertura. E aí eu tinha outra preocupação, que era trabalhar, além de toda a parte cultural também, de levar aulas de capoeira, porque grande parte desse meu público, eles não tinham contato com a capoeira. E aí eu pude trabalhar, porque dentro do currículo fala da questão da psicomotricidade. Então, eu incluí as aulas de capoeira também dentro dessa parte, né? Dentro desse contexto. E aí eu pude trabalhar indiano, puxada de rede, eu pude trabalhar samba de roda, maculelê, a capoeira, trabalhei muito a contação de história e levei também os alunos a conhecer os espaços, né? Conhecer os espaços culturais no município. E aí eu senti uma grande dificuldade. Qual foi a minha dificuldade? De encontrar livros que eu trabalhasse essa temática, né? Das relações étnico-raciais. Porque eu precisava, eu falava tanto de representatividade, mas eu não tinha livros, eram poucos. Então eu fiz investimento, comprei alguns livros e estava pesquisando na internet. Falei, livros que falam de capoeira para crianças. E aí eu encontrei o Poemas para Gingá. E quando eu encontrei o Poemas para Gingá, eu encontrei o Facebook da Capoeira Pedagógica e encontrei a Carol. E logo mandei mensagem, não a conhecia, mandei mensagem e expliquei do meu projeto, e fico até arrepiada de falar, porque automaticamente ela se dispôs a me ajudar. E aí eu comprei o livro Poemas para Gingá, trabalhei ele na escola, em toda a escola, não só na minha sala de aula, e porque eu queria envolver os outros alunos, porque quando as outras turmas viam eu com pandeiro, com atabaque, com berimbau, eu via assim, as crianças queriam se envolver. Então, eu comprei o livro, apresentei para as outras professoras e todo mundo abraçou, tanto do turno matutino quanto do turno vespertino. E nós trabalhamos, fizemos aí uma tarde de autógrafos, porque eu levei uma capoeira preta para a escola, escritora, que foi a Carol. E assim, foi um dia lindo, né? Foi um dia muito importante para mim. E dentro desse contexto, nós trabalhamos também, eu trabalhei também a questão da produção de texto, que foi o que você mostrou aí. Então, foi um trabalho muito lindo, estou muito feliz de participar dessa obra e espero que essa pandemia acabe logo para que a gente possa se encontrar e fazer esse lançamento junto, tanto aí no Rio quanto aqui na cidade de Paraíba do Sul, que vocês vão ser muito bem recebidos.
E queria terminar dizendo que vidas pretas importam, sim. Queria dizer que da importância de se trabalhar a cultura afro-brasileira e indígena na sala de aula, porque nós trabalhamos a questão da nossa história, a questão da questão de fortalecer, né, essa construção da identidade das nossas crianças pretas. Então, eu fico muito feliz e somente gratidão e muito emocionada. Nega, pô, muito obrigado, né? Eu que agradeço você. A fala de cada uma, só mostra mais ainda a importância. Eu fico muito feliz, né? Geralmente, quando a gente vê uma roda de capoeira, a gente vê, né, muitos homens jogando e às vezes poucas mulheres. E aqui nessa roda que a gente está fazendo, são muitas mulheres, mulheres fortes, potentes, falando, dando seu recado. E para mim isso não tem preço. Nega, brigadão. Não vejo a hora de voltar em Paraíba do Sul. Mando um abraço para todo mundo lá, para o mestre Careca, para todos os seus alunos, para toda a cidade que me recebeu muito bem. E obrigado, tá? Beijão. Deixa eu ver aqui. Beijo. Beijo, né? E aí, ó, se a Carol tiver por aí, Ana, amor, joga ela aqui, que aí a gente faz um revezamento. Eu posso, de repente, ir no banheiro, mas se ela não tiver, se tiver com problema lá, a gente entende e a gente vai seguindo. Então, eu vou passar aqui, né, para o Felipe Araújo Fernandes, né, que ele vai falar sobre pensamentos em ginga, um diálogo entre filosofia, capoeira e educação. E aqui, na mini bio dele, Felipe Araújo Fernandes, né, é angoleiro, aluno de mestre Eudes, Grupo Angola Comunidade, RJ. Trabalha como professor de filosofia na rede estadual do Rio de Janeiro e como arte educador. Possui especialização em educação e mestrado em filosofia. Atualmente, realiza seu doutorado em filosofia pela UFRJ, tendo como tema de pesquisa as artes marciais e das guerras. Felipe, seja bem-vindo nessa roda, meu querido. Ó, e se a Ana voltou bem, pode me tirar, Ana, amor, que dá tempo de eu ir ali no banheiro. Boa noite, Michel. Boa noite, Ana Carolina. Para mim é um prazer estar aqui nesse lançamento. Saber que tantas pessoas estão empenhadas em proteger essa cultura, essa arte, essa expressão tão importante para a gente e para as outras pessoas que às vezes até não conhecem ainda. E, portanto, parabenizar esse trabalho de vocês, que foi um trabalho difícil, acompanhei, e, portanto, parabenizar também ao Capoeira Pedagógica. Bom, sobre o meu trabalho especificamente, o Michel já me apresentou, mas eu sou professor de filosofia e praticante de capoeira, eu sou angoleiro, e essa é um trabalho bem importante, né? O trabalho que a gente faz dentro da escola formal, a educação formal, com todas as críticas e lutas que nós fazemos lá dentro, e esse trabalho que a gente faz também na escola informal, que é o lugar onde a gente aprende capoeira, nossa escola de capoeira, nossa academia, nossa família, seja lá como a gente chama. São escolas diferentes onde nós aprendemos sobre a vida e aprendemos a como lidar, como jogar esse jogo da vida. Essas escolas nos preparam para a vida, né? Então, é muito importante para nós, praticantes de artes marciais em geral, mas, sobretudo, da capoeira, que está tão enraizada na nossa cultura. E o meu texto fala um pouco, então, sobre isso, sobre como a gente mesclar essa esfera marcial, portanto, nós somos lutadores, não só do combate corporal, dos chutes, dos socos, das armadas, das ponteiras, mas também porque a gente luta dentro dessa sociedade contra os inimigos, né, que se apresentam diante da gente. O racismo é um deles, é um dos inimigos que a gente enfrenta, que nossos alunos enfrentam todos os dias e que nos torturam, nos humilham, por vezes tiram nossa vida mesmo. E acho que a capoeira é um instrumento mesmo, é uma arma de autodefesa, de legítima defesa, para a gente lutar contra essas injustiças que o mundo que a gente vive ainda tem, né? E estamos nesse processo para que elas não existam mais. E se de um lado a gente é marcial, se a gente é lutador, por outro lado a gente é artista. Então a gente resolve esses problemas de forma criativa e com um sorriso no rosto, e com malemolência, com malandragem. Isso não se aprende com livros, né? É muito importante teorizar. Muitos aqui são acadêmicos, eu sou um acadêmico e tenho orgulho disso, mas a gente não se limita ao academicismo, ou seja, teorizar por simplesmente teorizar. A gente está muito voltado para a prática.
Primeiro porque na luta real da vida é prática, não tem tempo para ficar só no mundo das ideias, né? Mas exige a gente lidar com o imprevisto, ouvir o outro, escutar, e essa é a importância da roda de capoeira, né? Eu falo um pouco disso no texto, convido todo mundo a ler, meus amigos e os amigos que eu fiz nessa caminhada, que estou fazendo agora nesse momento, a entender um pouco mais como nós podemos pensar a roda nesse sentido dessa escutativa, né? Não é só um campeonato entre duas pessoas para ganhar mais pontos e ganhar medalhas. Tem toda ali uma relação cooperativa mesmo, de ouvir a música, de cantar, de escrever, de gingar, de preocupar com a roda. Então, a roda não é só um formato para a sala de aula, né? A gente entende a roda no sentido mais amplo, né? Então, meu trabalho fala sobre isso, fala sobre como ser um artista marcial. E no caso específico da capoeira, isso eu acho que é ainda mais rico ainda. Eu pratico outras artes marciais, mas a capoeira tem um espaço especial no meu coração, na minha vida, primeiro porque nós estamos no Brasil, né? Como eu falei, é uma luta de resistência. Todas as lutas são de resistência, né? Ninguém vai para uma guerra porque quer, né? É sempre uma necessidade. Mas num país onde ser negro é crime, né? A capoeira é fundamental, né? Essa luta de resistência contra os senhores, contra o açoite, contra o chicote, ela é fundamental. E, como eu falei, a gente faz isso de forma artística. Não dá para ensinar alguém a ser malandro, a ter mandinga, somente com livros. Os livros são importantes, e temos que escrevê-los, por isso eu parabenizo tanto essa obra. Não é um trabalho só de pessoas que jogam capoeira, que muitas vezes não escrevem, não fazem produções acadêmicas, e não é também um trabalho só de acadêmicos, que muitas vezes não conhecem a realidade prática de organizar um evento, de ajudar nosso mestre com as dificuldades que ele tem, de sofrer todos os preconceitos que a gente sofre na vida e continuar, né, transmitindo esse legado. Então, para terminar, isso eu acho que é o que há de mais importante, de mais sagrado mesmo, no sentido não religioso, é essa ancestralidade, ou seja, uma coisa que nós protegemos, um legado que nós protegemos, que vem dos mais velhos para gerações futuras. Nesse sentido, todo mundo é aluno na capoeira, porque a gente está sempre aprendendo, pode ter 80 anos e estamos sempre aprendendo, mas também todo mundo é mestre em alguma medida, porque a gente tem que transmitir para o outro, porque senão morre com a gente essa arte, morre com a gente essa tecnologia de resistência, de luta, de política mesmo. Então, a capoeira tem uma beleza, assim, porque ela mescla a teoria e a prática, a formulação teórica e a formulação corporal, né, a partir do corpo mesmo, a malandragem, a consciência, e ela ensina a gente na prática. Por isso que os mestres estão sempre fazendo pegadinhas com a gente, fazendo armadilhas, porque o que importa ali não é quem dá melhor soco e melhor chute. Isso aí qualquer um pode fazer, se treinar bastante, chutando. É legal também, mas me interessa mais que habilidades estratégicas nós vamos usar para enfrentar nossos inimigos, que não estão dentro da capoeira. Eu sou da Angola, outros que são de outras linhas, mas a briga não é entre a gente, embora tenha diferenças, claro. A briga é contra aqueles que acham que o negro é inferior, que acham que ser negro é crime. Então, esse é o nosso trabalho como educador, dentro da capoeira, dentro da rede pública de ensino, no meu caso, a rede estadual. Então, por fim, queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade, dizer que essa é uma obra, assim, fundamental para o trabalho de todo mundo que se interessa pela capoeira, seja academicamente, para conhecer a prática, porque são feitas por pessoas práticas, vai inspirar novas metodologias, e também é importante para os capoeiras que vão ver seus alunos, seus mestres, seus camaradas de roda, a formular também. É importante que a gente transmita também de forma escrita essa tradição que é tão importante para a gente. Ela é transmitida oralmente de forma exemplar, mas é importante também que ela seja transmitida através do texto escrito e não só do texto falado. Eu acredito muito nisso e por isso eu decidi participar do convite e foi importante. Conheci muita gente legal e é isso. Essas são meus agradecimentos e minhas palavras. Obrigado, Ana. Obrigado, Michel. Obrigado a todo mundo que participou junto com a gente desse trabalho importante. Poxa, Felipe, a gente fica lisonjeado com as suas palavras e eu gostaria até de comentar com a galera. O Felipe. Eu acho que a Ana está dando uma travadinha. Não sei se ela vai voltar, se nós vamos colocar
Fala, Michel. A Ana deu uma traviadinha, segue aí a condução, meu amigo. O cronograma, vamos ver se ela consegue ajustar até o final para que ela possa falar brevemente do artigo dela também, que no meio deu uma travada. Irmão, obrigado pela tua contribuição. É mais uma das pessoas que eu gostaria de ter conhecido antes para aproveitar nos meus trabalhos, mas a partir de agora a gente está tecendo essa história junto. Obrigadão, meu irmão. Vamos dar sequência aqui. Forte abraço. Pessoal, lembrando, né, a Ana Amor falou aí, para participar do sorteio, a gente vai dar o resultado aqui no final da live, mas vocês têm que ir lá na postagem que está fixada na página do Capoeira Pedagógica e comentar. É a partir desses comentários lá nessa publicação que a gente vai fazer o sorteio, né? Era para vocês já terem comentado, mas se vocês derem uma fugidinha rapidinho e voltar, eu juro que eu não vou me importar, não. E aí, eu vou chamar aqui, né, a Mariana Alberti Gonçalves, se eu não me engano também é a Morena, do Grupo Job, né? Ela tem um artigo Capoeira como ferramenta educativa para o ensino de biologia na perspectiva da ciência e arte. Né? Também tem a Mariana Soares da Silva Peixoto Belo, a Mônica Castro Brito Vilardo, o Roberto Todor e a Luciana Ribeiro Garzoni, e representada aqui pela Morena, do Grupo Job, que é licenciada em Ciências Biológicas, realizou aperfeiçoamento no programa de bolsas de formação de pesquisa oncológica, mestranda em ensino em biociências e saúde pela Fundação Oswaldo Cruz e capoeirista na Associação de Capoeira Job. Seja bem-vinda a essa roda, Mariana. Boa noite a todos. Gente, eu queria começar, acho que não tem como começar diferente, né? Agradecendo muito a oportunidade. Assim, eu sou muito nova, né, nessa parte acadêmica, em capoeira, então eu estou aprendendo muitíssimo com esse grupo, estou tendo a chance de aprender muito com a Carol, muito, né, com o Indiano, que já estão nessa jornada há mais tempo. Como vocês podem perceber, esse capítulo, né, foi composto a muitas mãos, e foi mesmo, né, porque, assim, ele foi escrito antes dele ser escrito, eu diria. Ele partiu de uma grande ideia, onde muitas pessoas abraçaram para que ele fosse, de fato, feito. Tá? Eu gostaria de começar, na verdade, agradecendo ao meu mestre, que plantou essa sementinha em mim. Né? Eu sou professora de biologia, e essa sementinha ela foi plantada dentro da capoeira pelo meu mestre. Né? Na verdade, nesse capítulo, a gente faz o contrário do que meu mestre fez comigo. Nas aulas do meu mestre, ele sempre estimulava a gente a estudar o corpo humano, a estudar a natureza. Ele perguntava várias coisas sobre o corpo humano, em quantas partes o corpo se dividia, qual é o maior osso, enfim, né? Aquilo que ele sabia, ele tentava instigar a gente para conhecer também. Ah, mas vocês sabem? Não, mas a gente tem que ser inteligente, né? O meu mestre, o mestre Job, ele tinha muito essa conduta. Né? Não, aqui a gente tem que estudar, a gente tem que ser inteligente. Nessa brincadeira do meu mestre de vamos ser inteligente, eu fui me interessando de verdade. Então, fui estudando um pouquinho ali do corpo, um pouquinho ali da natureza, virei técnica em enfermagem, e quando eu menos percebi, eu já estava fazendo faculdade de biologia super interessada no corpo. Né? Então, assim, esse capítulo ele surgiu muito antes, com essa ideia desse alinhamento de biologia e corpo. Né, assim, eu não sou professora ativa no momento, né, em escola, eu estou na pós-graduação, fazendo mestrado lá na Fiocruz, e aí, para executar, de fato, esse projeto, ele contou com muitas parcerias, e aí tem alguns nomes, né, porque foi fruto de diversas parcerias. Eu gostaria de agradecer também, então, a professora Mônica Vilardo, que está aí também como autora, que foi quem abriu as portas, né, da escola para que esse projeto fosse realizado, de fato, na escola. Ele foi desenvolvido no Colégio Cefet, Maracanã, né, numa parceria direta minha com essa professora ativa, que é a professora Mônica. E, assim, com todas as premissas que foram comentadas aqui, essa é a parte mais legal, né? Para mim está sendo incrível, porque eu estou num grupo com a mente, né, super alinhada com os mesmos conceitos, né, do combate antirracista, nessa perspectiva de trazer a capoeira para a escola, nessa perspectiva de, né, inovar tanto a capoeira quanto o ensino no ambiente escolar. E, assim, eu fiquei muito orgulhosa de fazer parte desse livro por isso. Só para resumir mais um pouquinho mais, né? Quando eu entrei nesse ambiente acadêmico, eu entrei na linha de pesquisa que é Ensino em Biociências e Saúde, dentro de uma linha que se chama Ciência e Arte. Né? Nessa linha, todo mundo tem seus domínios. E aí, logo que eu entrei no laboratório, perguntaram qual era a minha arte. E a minha arte sempre foi a capoeira.
né, minha arte, minha luta, minha resistência. Enfim, a gente não vai discutir aqui as diversas terminologias agora, mas nesse lugar de fala eu me encontrei com a capoeira enquanto arte, né? E não negando todos os outros princípios da capoeira, tá, gente? Só para ficar bem claro. Mas esse era meu lugar de fala. E minha arte era capoeira, então eu ia explorar, sim, minha arte no ambiente acadêmico, e por que não? Explorar no bom sentido, tá, gente? Pesquisar, trabalhar, aprender, né? E assim seguiu esse trabalho. Então, não posso dizer tudo, né? Vocês têm que ficar interessados no livro também, mas o capítulo que a gente escreve, né, conta um pouco sobre essa perspectiva da biologia e a capoeira, falando um pouco sobre o sistema respiratório. Gente, parece uma coisa muito óbvia, né? Ela vai falar de respiração e capoeira. Óbvio que tem tudo a ver. E aí vocês jogam no Google quantas coisas tem sistema respiratório e capoeira. Faz uma busca. Então, não tem muitas coisas, não tem quase nada. No ambiente escolar, são extremamente escassos os trabalhos nessa linha, né? Então, assim, parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Tá? Então, esse capítulo ele conta um pouquinho sobre um método, né, que a gente desenvolveu, né, sobre a integração desses assuntos, que é a capoeira e o sistema respiratório. Então, a gente usa aí algumas estratégias para fazer os alunos se interessarem nos assuntos, e eles desenvolvem práticas de capoeira, musicalidade, sistema respiratório, e assim, tudo de uma forma bem divertida, bem didática, né, que está bem alinhado com os preceitos que eu falei para vocês de ciência e arte, e bem alinhado também a tudo que todo mundo comentou aqui sobre a Lei 10.639, enfim, sobre a questão do combate, né, ao racismo de forma direta. Então, assim, foi uma experiência bem bacana para mim. Eu espero que seja uma leitura bem bacana para vocês também. Tá? Mariana, só tenho a agradecer a cada pessoa que passa por aqui. Eu acredito que quem está assistindo também está sentindo isso, né? A gente vê o peso desse livro justamente por não estar centrado numa pessoa, mas por ser um esforço coletivo que traz um pouco mais dessa pluralidade da capoeira. É isso que a gente pretende, é o que o seu mestre falou. Vamos estudar, a capoeira não é só girar a perna para um lado e para o outro, não. A gente tem que saber o que está fazendo, a gente tem que aprender, né, com o que é cognoscível da capoeira e ampliar, expandir esses conhecimentos. Na academia, você com certeza sabe, às vezes a gente, quando quer falar de capoeira, sofre-se um pouco de preconceito, né? Que a capoeira é visto como uma subcultura. Num país onde o presidente fala de baixa e alta cultura, às vezes acaba ficando complicado. Mas, assim, obrigado pelo teu trabalho, obrigado por ter comprado essa ideia e vamos que vamos. Eu que agradeço, obrigada. Vamos dar sequência aqui. Pessoal, lembrando, o link já está aí. Quem não comprou, vai lá comprar. Quem não participou do sorteio, só nesse momentinho, ir lá rapidinho, comentar para estar participando do sorteio, é muito importante e a gente vai dando sequência aqui, né? E aí, a gente vai falar. Parece que Indiano travou. É isso, gente? Escreve para mim no comentário, por favor. Acredito que a próxima da lista seja a Renata. E eu vou chamando ela para cá. Renatinha, faz para mim um sinal se você é a próxima, porque o Michel travou. Michel, resolva a sua internet. Eu acho que ele vai resolver. Renata é a próxima? Na lista ou é a Onça? Ó, tá dizendo que travou. Onça Pintada é a próxima? Eu vou chamar aqui aleatoriamente, gente. Eu preciso de um help, porque eu estou aqui de ajudante. Michel, volta pra gente, que a gente está esperando você. Eu vou ver na lista aqui quem é, então, a próxima. Já que ninguém me respondeu, estou aqui sozinha nessa tela, meus deuses. Deixa eu ver. Quem é a próxima aqui? Gente, isso ao vivo é assim mesmo, tá? Não se aborreçam, não. A próxima agora é mestra... É meia-lua não conseguiu entrar. Poxa, meia-lua. Onça Pintada é a próxima. Eu vou chamar a Onça Pintada. Tá preparada, Onça? Tô te vendo. Vou chamar, hein? Enquanto o Michel tá voltando.
Oi, Oi, Mara, boa noite. boa noite. Eu estou aqui no livro, louca para ter o livro, ainda não tenho, mas o Michel está voltando. Caiu a internet super Michel vai normal. voltar. É. Continua, mesmo assim, você fala sobre o seu texto. Fica à vontade, tá bom? Tá bom, pode deixar. Enquanto o Michel volta, eu vou fazendo a minha pequena apresentação. E nada acadêmica. Então, gente, eu me chamo Viviane, eu sou professora da rede pública de ensino aqui no Rio, sou professora em colégios estaduais, porque já trabalhei em muitos, e foi uma grata surpresa quando eu fui convidada para escrever um capítulo em um livro sobre capoeira, porque eu sou professora de espanhol. Na capoeira eu sou aluna dessa querida que está aí, mestra Renatinha, maravilhosa, fantástica, linda, tudo de bom. Mas assim, voltou, o Michel voltou. Mas estou aqui só escutando. Tá bom, então eu vou continuar. Fiquei muito surpresa porque, a princípio, ninguém associa língua estrangeira, sou professora de português e língua espanhola, mas atuo mais com a língua espanhola. Ninguém associa língua espanhola com capoeira. E eu, como aluna de capoeira, falei um pouco nesse capítulo sobre a minha experiência de como a capoeira ela atravessa o ser humano a partir do momento em que a gente resolve fazer capoeira. Porque depois da capoeira eu nunca mais dei uma aula como eu dava antes. A capoeira eu entendo hoje, a partir de muitos estudos, e a Renatinha está aí para confirmar isso, porque a gente tem estudado bastante. Eu entendo a capoeira hoje como filosofia de vida, uma filosofia africana. E hoje eu consigo entender toda a ritualidade da capoeira, eu consigo entender cada passo que a gente segue na capoeira. E a primeira coisa que eu pensei, muito antes de escrever um capítulo em um livro, foi em como eu, enquanto professora, posso inserir essa cultura que me atravessa e que me constitui e faz parte da minha identidade nas minhas aulas, porque acho muito interessante, já foi citado aqui a questão da lei, e eu acho realmente um pouco assim até desagradável que a gente precise de uma lei para poder ensinar a cultura africana, a cultura negra na escola. Né? Quem dera a gente chegue num dia que a gente não precise. Mas uma vez que a gente precisa, eu me sinto, como professora, responsável por também levar isso para a escola. E eu levo a partir da língua estrangeira. E aí, no capítulo, vocês podem ver de que forma eu levo, mas eu posso dar um spoilerzinho, né? Porque a capoeira tem ritualidades que, quando você leva para a sala de aula, funciona, e a educação e a construção de conhecimento ela se enquadra perfeitamente dentro de uma educação que hoje a gente já pode chamar, e academicamente já tem por aí alguns artigos falando sobre isso, que é a da pretagogia, né? E é uma educação que é uma base muito forte para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Então, mesmo trabalhando com língua espanhola e com língua estrangeira, eu, enquanto aluna de capoeira, e não professora de capoeira, mas professora dessas línguas, consigo inserir a capoeira dentro da minha sala de aula, dentro de um contexto, e consigo fazer com que crianças e adolescentes passem a se encontrar nesse ambiente de capoeira. Levei a capoeira para a escola em algumas apresentações de Dia da Consciência Negra e tudo, muito ali dando murro em ponta de faca, né? Tipo, vou levar, vai ter que ter apresentação sim, é importante sim, a gente precisa frisar isso. E muitos alunos que já tiveram algum contato com a capoeira e por algum motivo estavam distantes, começaram a querer voltar, se empolgaram, ficaram felizes com uma cultura que muitas vezes eles também não conheciam, ou tinham um preconceito, que a gente sabe que tem, porque hoje em dia fala-se muito ainda coisas que não são
reais sobre a capoeira, como eu já escutei de aluna que tinha medo de passar por uma roda de capoeira porque diziam que as pessoas estavam ali com navalhas para dar navalhadas nas pessoas, ou seja, essas coisas que a gente vai escutando e que só a partir da prática efetiva de sala de aula é que você vai desmistificando. Então, foi isso que eu procurei escrever, foi um pouco da minha experiência como capoeirista e de como essa experiência, hoje em dia, atravessa totalmente tanto a minha identidade enquanto ser humano, enquanto pessoa, mas também enquanto professora, e como eu faço para que tudo que eu aprendo na capoeira, porque eu estou aprendendo constantemente, eu consiga levar para os alunos, mesmo que não seja em forma de capoeira, mas da forma em que eu consigo inserir a minha disciplina. A língua espanhola, por exemplo, o ensino ele é muito voltado para o europeu, para o espanhol, mas a gente tem aqui uma América Latina tão grande, tão rica, né, que precisa ser falada, e eu só comecei a pensar em tudo isso quando eu comecei a pensar capoeira. Então, pensar capoeira, para mim, hoje em dia, é basicamente pensar vida. É modo de agir, é modo de falar, é modo de pensar, é filosofia mesmo. E é isso que eu tento levar para os meus alunos, e é isso que eu conto nesse livro que está tão lindo, tão maravilhoso. E é isso que eu busco dividir com vocês. Eu espero que vocês gostem. Espero que gostem bastante. Muito bom, Gui, muito bom. E é bacana ver, né, todas essas interações com vários campos do conhecimento, né, que, a princípio, talvez na mente de um capoeirista, simplesmente, ou um professor de espanhol, simplesmente, né, não teria uma ponte. E é preciso de uma professora de espanhol que pratica capoeira para pensar tudo isso em conjunto. A gente falou da biologia, né, e agora aqui eu já te agradecendo por essa participação. Eu que agradeço. E a gente vai pular aqui para capoeira com matemática. Olha isso aí. Beijo, Vivi. Beijo. Tchau, gente. Pessoal, lembrando aqui mais uma vez, os links para compra estão aí, para participar do sorteio, lá na publicação que está fixada, só comentar lá, no final a gente vai estar sorteando aqui 2 exemplares, né? Por enquanto está com desconto, está com frete grátis, mas isso acaba rapidinho, então quem não garantiu, garante o seu, comenta aí com a gente e vamos espalhar essa palavra. E agora vai chegar aqui a Marta Frias, a Meia Lua, e ela vai falar sobre a capoeira como ferramenta no ensino da matemática, né? E a Meia Lua, ela é professora de capoeira e capoeirista na Associação de Capoeira Regional Vozes da África, formando em matemática e graduando em pedagogia. Desenvolve seu trabalho com capoeira na Associação de Pais e Amigos, a PAI, em escolas e projetos sociais. Meia Lua, vem com a gente? Como que tá aí? Eu vi que foi ela que comentou? Não, eu acho que é outra Meia Lua. Será? Me dá um feedback aí, se necessário, entra com a gente aí, Ana, amor. Não consegui entrar, mas enviei meu rascunho, né? Enfim, eu estou vendo aqui que a própria Meia Lua, né, ela está comentando aqui que não conseguiu entrar. Então, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui, né, o começo, né, do artigo dela para já deixar um gostinho e aí a gente segue a sequência, né? De antemão, obrigado, Meia Lua, por esse trabalho, né, por fazer essa ponte entre a capoeira e a matemática. A ideia de contribuir com novas atividades pedagógicas surgiu de uma participação na Feira Pedagógica em Saquarema. Durante uma resenha, observei que as professoras comentavam sobre a dificuldade de criar novas formas atrativas de partilhar saberes. Preocupada com o índice de evasão escolar e com pessoas que estão em situações de confinamento, procurei ser útil e trazer ânimo ao educando e ao educador, trazendo uma nova proposta de aplicar os conteúdos da matemática de forma lúdica através da capoeira.
A Associação de Capoeira Regional Vozes da África, há 15 anos, trabalha na inclusão da modalidade esportiva capoeira nas escolas e instituições de ensino de apoio e crianças especiais, APAE e Pestalozzi, e, com isso, vem incentivando seus graduados à formação acadêmica, possibilitando um diferencial no nosso currículo, enquanto atletas. Em 2019, ela conquistou a graduação de professora de capoeira, e tendo participado de várias ações como estagiária de matemática e no projeto Mais Educação, realizado em escolas municipais, abraçou a causa de utilizar a geometria dos movimentos desse esporte na educação básica. Já que a capoeira é genuinamente brasileira e capaz de trazer informações para várias matérias do currículo escolar, ensinar a matemática através da capoeira, além de chamar a atenção dos alunos, trabalha a matemática de forma lúdica, deixando de lado o temor que tantos alunos têm dessa disciplina. E aqui eu estou vendo que tem ali a matemática compactada neste artigo, vem da experiência da minha própria vida. Sempre estudei brincando e de olhos nas quadras, matemáticas nas quadras e capoeira na sala. Deu certo no projeto Mais Educação em Araruama. Então, agradeço muito, Marta. E esse teu trabalho é fenomenal. Eu, por exemplo, se eu tivesse talvez uma professora que fizesse essa ponte entre a capoeira e a matemática, bem provavelmente seria muito mais fácil para mim essa transposição didática, que para mim foi bem complicado. Talvez por isso eu não escolhi a área de exatas e eu estou aqui com essa rapaziada fenomenal de humanas. Mas é muito importante ver, né, o quanto esses saberes, né, eles não estão compartimentados, né, mas existe uma interdisciplinaridade, né, então eles têm pontos de intersecção, né, e esse livro traz justamente isso, esses pontos todos. Obrigado, Marta. Infelizmente ela não conseguiu entrar e estar aqui com a gente, né, mas eu li um pouco desse artigo e eu acho que só esse título já dá vontade da gente pegar, né, e explorar um pouco mais isso. E aí, então, eu vou dando sequência aqui e vou chamar, né, a Tica, né, a Susan Alessandra de Souza Ferreira, que vai falar Capoeira na Escola, Aberturas de Mundos. E a Tica, né, ela é mestra em educação, especialista em educação das relações étnico-raciais, licenciada em pedagogia, professora da educação básica da Rede Municipal de Ensino no município de Curitiba, professora formada em capoeira pela Escola Pinhal Capoeira. Tica, seja muito bem-vinda nessa roda aqui maravilhosa. Eu que agradeço. Começar com agradecimento a você, a Ana, pelo convite em participar e compor esse projeto. O quanto é potente ouvir, né, essas falas dos capoeiristas que já apresentaram aqui o seu trabalho e perceber essa diversidade, toda essa potência formativa da capoeira. Então, muito obrigada, é uma honra compor esse projeto com vocês. Quero agradecer também ao meu mestre, o Rato, né, que me formou e que vem sempre incentivando aos estudos, à produção, e sobretudo nesse diálogo da capoeira e educação, né? Ele também é um educador, também trabalha com a capoeira na escola, e o quanto a gente vem buscando melhorar como profissional e como pessoa. Falando um pouquinho do texto, né, eu trago esse título da capoeira como Aberturas de Mundo, porque eu estou na escola pública, né, a capoeira está dentro do currículo. Então, o que acontece aqui em Curitiba, né, que é onde eu moro, onde eu estou trabalhando, na rede pública. Aqui nós temos o período integral também, né, como em várias outras escolas, e dentro dessas práticas educativas, no contraturno, tem a prática do movimento. Então, eu entrei na prática do movimento em 2015 e venho construindo esse trabalho com a capoeira na escola na educação integral, que ela é bem diferente desse trabalho que eu fazia, né, no caso, na educação infantil, porque o tempo de aula é muito maior, né? Então, eu trabalho com as crianças, a aula tem aí umas 2 horas, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Então, quanta coisa dá para a gente pensar
planejar e experimentar com esses estudantes no ensino integral. Então, tem sido muito... É um aprendizado, né? Como eu falei, eu venho construindo esse trabalho e eu já tenho percebido, assim, o quanto isso está reverberando aqui no Municipal de Ensino, agora nas aulas remotas, que os professores percebendo esse trabalho que eu tenho feito aqui em Curitiba, com a capoeira na educação integral, no currículo, né? Então, é enriquecer esse currículo com a cultura popular. Por isso que eu digo essas aberturas de mundo, né? Trazer a cultura popular para o currículo. Então, também quero agradecer as diretoras da Escola Sidônio Muralha pelo incentivo, né? Estou com esse trabalho desde 2017, nessa escola. Então, muitas coisas, né, já aconteceram, a gente já produziu um livro de literatura sobre a história da capoeira, a gente organizou esse livro, foi totalmente ilustrado pelos estudantes, ele fez parte da minha pesquisa de mestrado, né, são 3 cartografias nessa dissertação, então, essa construção do livro é uma delas, e eu cito esse trabalho aí no texto. Então, é um relato de experiência, né, essa minha contribuição no livro, é uma narrativa singular, desse meu olhar, desse meu caminhar com a capoeira na escola, nesse momento na educação pública, né, no ensino fundamental. E então é isso, quero agradecer, espero que vocês gostem, que lance esse olhar mais sensível para a capoeira para além do movimento. Eu vi que muitos autores e autoras aqui falaram da literatura, da alfabetização, é um ponto muito forte que eu tenho buscado, né, nesse trabalho com a educação integral. Como, repito, o tempo de aula é bem grande, então dá para a gente aproveitar bastante coisa, por isso que produzimos o livro. Então, vai para além do movimento, dá para explorar toda a potencialidade formativa da capoeira. E é isso, Indiano. Não sei se você quer fazer uma pergunta, se eu deixei de falar alguma coisa. A gente fica um pouquinho ansioso por causa do tempo, nosso tempo é curto. Sim, sim. Né, o nosso tempo é curto, primeiro para priorizar que o pessoal fique instigado, né, a comprar. Mas aí, quando a gente começa a falar, porque a gente fala de algo também, né, que mexe com todos os nossos sentimentos. Aí fica mais difícil de ter um tempo, né? Então a gente assim estipula um tempo, mas obviamente a gente vai passando, a gente vai levando, né? E assim eu fico muito feliz, né, de ver, né, que nessa roda aqui do nosso livro, né, as mais graduadas, a gente tem 3 mestras, né? E a grande maioria são mulheres, né? No meu artigo, que eu vou falar um pouquinho no final, eu falo muito sobre isso, da visão da psicanálise em relação à capoeira. E assim, cara, eu estou emocionado com todas vocês, né? E para mim é uma honra muito grande, né, estar junto com vocês nesse projeto. Obrigado, Tica. Obrigado mesmo. Só agradeço. A gente está lançando o livro aí presencialmente aí em Curitiba e a gente vai viajar por onde... Claro, vamos rodar o mundo, vamos rodar o mundo. E vamos levar essa mensagem, tá bom? Beijão, muito obrigada. Obrigado. Beijo. E aí, né? Agora eu vou chamar uma outra pessoa que sempre me influenciou muito, de maneira muito positiva, por conta de sua prática, por conta de tudo que fala, né? Já teve a aluna dela aqui falando, e isso... Eu não sei para vocês, mas para mim é de uma magia, né, que é inexplicável ver a Renatinha, né, com a Ana Amor, né, ver a Vivi e agora tá chamando, né, esse referencial e poder falar que eu tenho um trabalho com ela, com Mestre Renatinha, com Mestra Pantaneira e com toda essa galera fenomenal, independente de graduação, né. Então eu vou chamar a Renata Giovana de Almeida Martiello, a nossa mestra Renatinha, para falar sobre PDDE, qualidade a capoeira na rede municipal do Rio de Janeiro. E a mestra Renatinha, né, ela é professora das redes municipal e estadual do Rio de Janeiro, formada em educação física e em ciências sociais, pós-graduada em História da África e do Negro no Brasil e mestra de capoeira, formada pelo grupo Senzala do Rio de Janeiro. Mestra, antes de te dar boa noite, eu sei que você é uma pessoa muito bem articulada, e aí eu vou pedir a licença para mim ir no banheiro, vou pedir para a Ana Amor derrubar para mim ali rapidinho, enquanto você fala do teu trabalho, e eu já volto, tá bom?
Tá bom. Humano, demasiadamente humano. E é com muita alegria que eu acolhi esse convite para participar desse livro. De cara, eu achei um projeto muito legal. Eu preciso registrar que mulher é outro patamar, né? Olha essa live! Gente, olha só. O capítulo que eu escrevo, eu falo pela educação física escolar. Foi o convite que me foi feito. E eu aproveitei que no ano em que eu estava trabalhando e foi feito convite para participar desse livro, a gente estava com um convênio com um programa federal, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola, o PDDE. O PDDE Qualidade, em específico, ele tem uma renda voltada para desenvolver determinadas questões na escola. Mas o bacana é que, para dialogar com esse projeto, eu tive que pensar uma metodologia. E aí eu gosto muito de estudar, por isso que a Vivi diz que a gente anda estudando mesmo. Não tenho vergonha, porque eu sou capoeirista, eu não tenho faculdade, eu não terminei o primeiro grau, o segundo grau, que antigamente era primeiro grau, segundo grau, eu já sou um pouco velhinha, mas procura ler, procura texto, procura artigo, você vai encontrar muita coisa para fundamentar o seu trabalho. E eu encontrei um artigo, eu vou até colar aqui o nome que eu esqueci, Capoeira Dialogia, o corpo e o jogo de significados. Foi um artigo que eu encontrei que apresentava uma metodologia muito bacana, que se eu desenvolvesse no programa Dinheiro Direto na Escola, no PDDE, eu estaria completamente de acordo com os objetivos do programa e trabalhando com capoeira. Então foi isso, desenvolvi uma metodologia de diálogo e totalmente fundamentada em autonomia. E aí foi muito bacana, porque os desdobramentos disso dentro da escola, eu acho que elevaram a escala de humanidade dos alunos. Alunos negros na escola, eles até hoje são relegados a uma escala de humanidade baixa, como se eles fossem menos humanos do que outros alunos de pele mais clara. Então, quando eu trago uma metodologia que se empenha em desenvolver autonomia, e aí o Indiano está mostrando as fotos, eu tenho até que agradecer Gabriel, Rafael, Juliana, o contramestre Sal, que foram os alunos e o contramestre que me ajudaram a fazer as fotos exatamente mostrando o que eu queria, que às vezes dentro da escola, dando aula, você não consegue ficar pegando o celular e fazendo a foto, você está mais focado ali nos alunos. Eu sei que os desdobramentos foram incríveis. As crianças fizeram apresentação de teatro com a capoeira, as crianças fizeram música com a capoeira, as crianças participaram de um festival que tem na minha escola, desenvolvido pela professora de arte e teatro, a professora Simone, chama Festim. Alunos se apresentaram com capoeira. O fato é que os alunos desenvolver a autonomia dos alunos através da capoeira, usando uma metodologia específica de diálogo, onde cada golpe é uma pergunta, passível de ter 3 respostas diferentes, fez com que os alunos se sentissem mais pertencentes à escola, à educação, mais merecedores de tudo que a gente tinha para oferecer e exigindo serem merecedores em outras disciplinas de professores que não os olhavam com status de humanidade. Então, acho que os desdobramentos foram muito bacanas. Confere o livro, lê os artigos, lê os textos, que tem muita coisa bacana ali. E no mais é agradecer, estou muito feliz de estar aqui. Essa mulherada é massa, é muito top. Eu estou muito feliz, muito obrigada. Acho que é isso. Mais alguma coisa, Indiano? Poxa, não, mestre, eu só tenho a agradecer
né? Eu também estou muito feliz mesmo, até porque a gente já vai chegar na parte onde eu vou falar um pouco do meu trabalho, que fala muito sobre isso, né? E assim, eu sou uma pessoa que eu costumo falar que eu tenho um pai e uma mãe na capoeira, né? Que é o mestre Grilo e a mestra Água Viva. E para mim foi importantíssimo, né? Ter a mestra Água Viva, né? Como referência para mim, né? E para mim é um orgulho muito grande ter todas vocês mestres. Eu participei da tua aula, eu vi, né, a parte disso aqui na prática, né? E eu sei o quanto isso é transformador, né? Eu já rodei, né, um pouquinho, né, nesses mais de 20 anos de capoeira, eu posso falar que eu nunca vi uma aula, né, tão fenomenal no sentido prático, né? Você não está ali dando palestra para ninguém, você coloca o corpo, né, para reproduzir de maneira provocativa alguns discursos, você coloca, faz através do corpo, né, a gente pensar. E isso é o próprio processo da capoeira, né? Então, é fenomenal. Eu também aqui, né, eu bato palma para vocês, né? E eu fico muito feliz disso, né? Então, eu acho que esse livro é a prova que as mulheres elas estão dando banho de capoeira. Então, a gente precisa escutar mais, né? Eu só fico aqui mais na minha, né, escutando. Que honra, mestra, que honra. Muito obrigado mesmo por ter abraçado esse projeto. Beijo, mestra Renatinho. Ai, meu Deus. A gente já está chegando no final, então se você não comprou o livro, vai lá comprar, porque eu não sei até que horas que vai ficar com um desconto de 20%, mais frete grátis, né? Mas deve ficar um pouco depois da live aí para o pessoal que está acompanhando até agora. E para participar do sorteio, vai lá, né, nos comentários, na página aqui mesmo do Capoeira Pedagógica, vocês vão ver uma publicação fixada. E tem que comentar lá, porque o sorteio vai ser feito por lá. No final, eu vou chamar a Namor para a gente fazer esse sorteio, né? E aí, né, a gente tem um autor aqui que é o Hugo Isbano Freire, né, que ele não pôde comparecer no momento de pandemia, né, essa situação toda, ele não pôde negar um trabalho que ele tinha para fazer, né, tá todo mundo correndo atrás de dinheiro, sabe como é que é, e aí ele justificou, ele falou, então já que ele não está aqui conosco, eu vou ler, né, o currículo dele e vou ler aqui um pedacinho, né, para vocês sentirem o gostinho do que ele traz, né. O nome do artigo dele é Literariamente Capoeira. Literariamente Capoeira. E o Hugo, ele é capoeirista no grupo de capoeira Angola Comunidade, professor de capoeira infantil, professor de história, pós-graduado em cultura afro-brasileira e indígena, licenciado em história e letras. E aí eu vou ler um pedacinho aqui para vocês que diz o seguinte: é sabido por muitos que a capoeira é uma prática cultural que mescla diversos segmentos educacionais diferentes, como música, literatura, dança, esporte, história, filosofia, sociologia e outras diversas matérias podem ser vinculadas ao ensino da capoeira. Dessa forma, podemos utilizar uma abordagem educacional que possibilita uma ampla visão sobre seu uso como uma ferramenta que entrelaça as diversas formas de saberes. À medida que vamos aprofundando o conhecimento dentro da capoeira, notamos que ela aborda uma proporção gigantesca de práticas diferenciadas para seu ensino, pois através dos vínculos educacionais podemos incluir uma aprendizagem de forma afetiva e de fácil entendimento para o educando. Como professor de capoeira infantil, ele elaborou uma metodologia que possibilita o ensino da capoeira através do uso de práticas literárias e o ensino da literatura através de práticas com a capoeira. Esse projeto tem como base o ensino de capoeira, utilizando para isso a literatura como método de desenvolvimento para a aprendizagem se tornar algo significativo para o educando. A partir da prática de ciranda de roda, por exemplo, podemos trazer um ensino de forma lúdica para a criança ou educando e inserir a sua realidade dentro do tema de ensino. Então, eu vou parar por aqui e depois vocês que já compraram o livro, certamente, né, vão dar prosseguimento, né, ele fazendo essa ponte, né, se utilizando da capoeira para ensinar literatura e se utilizando da literatura para ensinar capoeira. Né, uma ponte mais que necessária e uma ponte que está aí, é presente. Só basta que a gente possa começar a atravessar ela e de um lado para o outro
e aprender nesse trajeto. E aí, né, a gente chega, vai ficar meio estranho, mas eu vou seguir dessa maneira, né, a gente chega num artigo em anexo, né, que é um artigo de minha autoria. Depois eu vou falar com o nosso prefaciador, que é o mestre Columar, e aí a gente vai para as considerações finais, sorteio e tudo mais. E aí o meu artigo, né, meu nome é Michel, indiano na capoeira, Michel Ferreira Saraiva, escritor indiano do grupo Capoeira Arte Nobre, né, e eu escrevi sobre capoeira e psicanálise, o corpo, o mestre e o falo. Vamos ver aqui o que diz na minha mini bio. Michel Ferreira Saraiva é pedagogo, psicanalista, escritor e palestrante, professor de capoeira e capoterapia, educação especial. Atua nessa área há 10 anos em projetos escolares e não escolares, onde também é coordenador pedagógico, e professor de outras disciplinas. Compositor, músico, coordenador do projeto Capoeira Pedagógica. Mas nessa pandemia eu estou quebrado financeiramente, principalmente porque as escolas não voltaram mais que certo, e aí estou fazendo inclusive bicos de outras coisas. Mas o processo de construção, né, desse artigo foi muito interessante, porque, primeiro, que eu sou um pobre, um favelado, né, que tem ambições do tipo de fazer psicanálise. E aí, né, eu passei, né, numa faculdade com bolsa integral que não tinha nem filosofia nem psicologia, que era o que eu pretendia fazer antes da psicanálise. E aí eu, então, fui falar, né, eu fui para pedagogia, que era o que mais se aproximava. Eu tinha uma arrogância torpe de que, pô, meio que eu já sou professor, né? Mas eu vou por aqui porque é o caminho mais de acordo comigo. E aí eu aprendi muito, né? Muito do que eu já fazia na minha prática enquanto professor de capoeira e ampliou minha visão enormemente. E eu tinha um compromisso, que era um compromisso que todos e todas trouxeram aqui, né, que é de trazer a capoeira, levar a capoeira também para esse universo acadêmico, né, e descodificar muita coisa. Mas aí, na minha graduação em pedagogia, eu fui atravessado, né, por outras questões e acabei falando sobre a importância do arquétipo masculino na educação infantil. Pois bem, corri, fui lá, e na pós, né, que eu fiz em psicanálise, cultura e clínica, eu era atravessado por duas questões. Um livro que eu organizei, o Farofa Literária, com alunos meus da quarta, né, da quarta série do ensino fundamental até o oitavo ano. Né? E eu criei um livro com eles chamado Farofa Literária, uma produção deles. E aí, nesse processo, eu pensei muito, já estava cursando a psicanálise, em falar sobre a cura pela palavra escrita, né? A psicanálise, de maneira bem sintetizada, é a cura pela palavra, para não me estender demais. E aí, só que eu falava, pô, eu já não falei de capoeira, eu preciso falar de capoeira. E aí eu costumo falar que quando eu falei na universidade que eu queria falar de capoeira, algumas pessoas me olharam de maneira prepotente, né? A melhor expressão que eu encontrei, por mais infeliz que seja, é que eles me olharam como se eu quisesse passar perfume mendigo, né? E aí isso só me deu mais forças ainda para seguir nesse projeto, né? Eu sou muito agradecido ao meu pai, sou muito agradecido à minha orientadora que me ajudou nesse processo, ao coordenador do curso, ao meu mestre, e daí nasceu, né, o texto que fala sobre capoeira e psicanálise, o corpo mestre falo, que está aqui e vocês vão poder, né, saber um pouquinho. Então, como já diz aqui, ele é dividido nessas três partes, fazendo ponte com esse saber, a capoeira e a psicanálise. O primeiro fala, né, numa primeira parte, a gente fala sobre o corpo dentro da capoeira, né, e aí eu trago músicas, eu trago muitas referências de dentro da capoeira, literatura de cordel e tudo mais, né, para falar sobre qual a importância do corpo. Né? A gente costuma falar que o corpo fala. Se a psicanálise é a cura pela palavra e o corpo fala, a capoeira é um jogo de perguntas e respostas, né? Então, né, eu posso me curar através da fala do meu próprio corpo. Né? E como que isso ocorre? E aí eu chego na figura do mestre, né? Porque o mestre ele faz muito o papel do analista dentro do set analítico, porque o corpo fala e o mestre é quem vai corrigir, quem vai falar, não, é assim, é assado, que vai redirecionar essas pulsões, né, que são simbolizadas através dessa fala do corpo, desse diálogo. Então, eu falo necessariamente
né, da figura do mestre, da mestria e da importância, já deixando minha gratidão ao meu mestre Grilo, né, e a minha mestra Água Viva, né, e todos os mestres e mestres, todo mundo que exerce a mestria dando aula, né, que saiba dessa importância. Né? E aí, depois eu vou cair lá no falo, né? O falo que é da ordem do simbólico, e eu vou falar sobre o berimbau como instrumento fálico, né? Vou falar sobre o machismo que existe dentro da roda de capoeira, né? Uma roda, né? A capoeira também é falocentrada, se a gente for pensar do ponto de vista simbólico, onde tem, né, o berimbau, né, um instrumento fálico que comanda, e na maioria das vezes é comandado por homens. Né? Às vezes uma mulher que toca muito bem, até melhor do homem que está tocando e sofre o preconceito. Né? Qual a importância da gente ter mais mestres, né, fazendo essa função, né, que eu faço uma ponte entre a função do analista, né, que é estar redirecionando as pulsões. A gente teve exemplo aqui de 2 alunas e mestres, né? E o quanto essas mestras aprendem com essas alunas. Um dos tripés do psicanalista é fazer a própria análise, né? É o cartel, quando ele está atendendo, que é fazer a supervisão, né? E, né, ele aprende muito nesse set, e eu fico feliz em ver mestres falando sobre essa importância. Então, de maneira que, já me encaminhando para o final, né, vocês comprem o livro para vocês verem, né, a gente tem muito essa figura, né, a figura do mestre, a figura do pai, né, qual a relação entre isso, a função que se aproxima, a função do analista. Né, eu falo sobre, né, o berimbau como instrumento fálico, eu falo sobre o machismo presente nas rodas de capoeira, me utilizo de artigos de capoeira, de pessoas que passaram por aqui, inclusive a mestre Anatinha, que teve um trabalho que me ajudou pra caramba na hora sobre falar, né, sobre esse processo, o mestre Columar, que eu espero que ele esteja aí, que foi o prefaciador. Então aqui eu trago imagens, né? Aqui, ó, o berimbau e o falo do pai. Mestre Bimba com seu berimbau na mão. E a charanga de mestre Bimba ainda era um berimbau no meio, tocado originalmente por um homem, e 2 pandeiros, né? O que simboliza mais ainda, aparecendo esse pênis, né? E tudo mais. Mas aí vocês vão ter que comprar para estar vendo, né? Eu trago aqui figura, coisas de história e tudo mais. E é isso, pessoal. Tem esse artigo em anexo, e além desse anexo, né, a gente tem também, né, as leis que respaldam, as leis que foram citadas aqui, outras que respaldam o ensino, né, de capoeira, o ensino da cultura, né, afro-indígena dentro das escolas, 12.745. Então, ainda tem esse respaldo para que vocês possam se enganjar conosco e vir nessa roda. Ana Amor, você entrou agora para me dar alguma trava? Eu fui demais? Como é que está a situação? Eu vou aqui, ó, mexer no meu brinco aqui, para você, meu brinco, ó. Olha o código, mexendo na orelha. O código. Show de bola. Deixa eu te perguntar, Ana Amor, o mestre Columar, ele está aí com a gente? Mas também um recadinho rápido. É isso que eu quero dar aqui, um recadinho. Mestre Jorge, precisa Tá abrir a sua câmera. Não sei se tem alguma dificuldade, porque está a imagem para mim. Aí eu não sei se ele está conseguindo abrir a câmera. Ah, conseguindo. Então eu vou me retirar, indiano, e já vou chamar o mestre, tá bom? Tá bom, aí tu volta, fica comigo e a gente encerra. Que indiano... Tá bom, pessoal? Mas segunda-feira vai ter sorteio. Então chama o mestre. Abriu a câmera. Abriu a câmera? Então ela vai chamar o mestre Jorge Columar, né, que é esse incentivador nato, uma grande referência nossa, e ele é mestre de capoeira, doutor em educação física e PhD em arte. Primeiramente, mestre, obrigado por estar aqui, obrigado por incentivar, obrigado por contribuir, e principalmente obrigado por você ter resistido, né, contra a Covid, estar com a gente aqui no lançamento e a gente saber que ainda vai vir muito mais coisa pela frente, que essa cabeça não para. Boa noite. Boa noite, Indiano. Boa noite, Carol. Boa noite, galera que está assistindo. Obrigado aí. Primeiro, agradecer, né, cara? Primeiro ao Lorum, o grande criador, e depois a todos, e inclusive aos capoeiristas, vocês todos que fizeram uma corrente bastante positiva. Enfim, joguei São Bento Grande e saí. No jogo São Bento Grande, a gente sempre toma uns pontapés, sai machucado, mas a gente está aí na área, né?
Obrigado por tudo. Bem, me sinto muito honrado, né? Primeiro, quando fui convidado pela Pocahontas para fazer o prefácio por vocês, né? Fiquei muito feliz. E agora, para falar sobre essa obra de vocês. E eu fiquei lembrando aqui, eu vendo a fala da Renatinha, vendo a fala de vocês todos, falei, cara, eu fiquei lembrando de quando eu comecei com essa história da leitura, né? Aí eu li o livro do mestre Nestor Capoeira, nosso grande mestre, e eu não entendia, né? Eu não conseguia entender o que ele falava. Eu falava, meu irmão, que onda é essa que eu não consigo entender isso? E hoje eu percebo como esses caras, ele, Júlio César Tavares, Luiz Renato Vieira, como esses caras estavam à frente da gente. Há muitos anos luz na frente, eles já pensavam coisas que eu, né, 2000, eu falei, nossa, descobri a pólvora. Nada, a pólvora estava descoberta lá atrás por esses grandes mestres, né? E depois essa comprovação com outros mestres da cultura popular, que não tiveram a oportunidade de estar nos bancos universitários, mas que vem corroborar todo esse pensamento, que é um pensamento circular. E esse pensamento circular eu pude perceber no livro de vocês, que é um livro interdisciplinar também. É um livro fantástico, que vem abordando diferentes assuntos, e vejo os jovens, né, essa rapaziada aí, segurando o rojão com uma força tão grande, que ninguém segura mais, agora já era. Né? É o espaço do pensamento também na escola. É uma roda diferente, como foi falado aqui, é uma roda diferente na escola, uma roda educacional, é o espaço da reflexão, é o espaço do pensamento, é o espaço de uma evolução tão necessária para a nossa modalidade. Gente, se a gente perceber, a capoeira, ela é tão rica que as outras modalidades de luta, elas deixam um hiato, e tem muito a aprender com a nossa modalidade. E a gente não percebe o tesouro que a gente tem na mão. Eu queria colocar um pouquinho de vontade, despertar o desejo da galera em ler esse livro, que é um livro que aborda diferentes assuntos, porém na área escolar, porém na área educacional, porém na área de docência, que é muito importante. Só que assuntos diferenciados, assuntos simbólicos, assuntos pedagógicos, assuntos de gênero. Então, vale a pena. Eu fiquei fã. Quando eu li, foi um outro presente. Além de me sentir honrado em prefaciar, me sentir contente em degustar. É um livro para você degustar, deitado numa rede, olhando para a natureza, bebendo uma água de coco, para poder vegetar de uma forma bem bacana. Eu queria parabenizar vocês, Indiano, Pocahontas. Eu aprendi muito lendo esse livro e espero que a galera toda beba nessa fonte. Eu recomendo. Muito bom. Parabéns mesmo. Obrigado, mestre. Mais uma vez, assim, é uma satisfação enorme tê-lo aqui, né? Tantos mestres se foram, mas você jogou esse São Bento, voltou para a gente, é importante, né? Assim como eu cito o mestre Columar e tantos outros mestres no que eu escrevo, porque eu aprendo lendo eles. Quando eu vou lá no mestre Columar, eu vejo o mestre Nestor, né? E agora, né? Não só agora, mas desde sempre, tantas mestras, né? Que a gente possa dar mais ouvido, né? A essa pluralidade que existe capoeira, ao invés de supervalorizar uma faceta, né? E esquecer as outras. Obrigado, mestre. Gratidão, eu tô muito feliz, né, nesse projeto. Eu acho que essa pequena live, né, deu para perceber o quanto é um projeto de peso e o quanto a gente tem que jogar mais capoeira dessa forma, né? Ter mais rodas dessa maneira, né? Então, já parabéns mais uma vez. Parabéns aos autores, às autoras. Esse livro está 10. Eu me senti muito contemplado nessa visão. Muito obrigado aí pelo convite, tá, turma? Obrigado, mano. Show de bola. Axé. Agora vamos que vamos. Ana, amor, agora eu preciso de você para a gente meter bronca nesse sorteio aí, né? Infelizmente, a Ana Carolina ela não conseguiu reconectar aqui com a gente. Ela falou um pouco do artigo dela, né, que está aqui também. Então, creio que a maioria já comprou. Agora a gente vai para o sorteio, né? Queria só mais uma vez agradecer a todos os autores e autoras, né? Agradecer a Ana Carolina,
minha parceira aí à frente do Capoeira Pedagógica, na frente da organização desse e de outros livros. Agradecer a todas as mestras, a todos os mestres, a todo mundo que ficou aí até agora, a você que não assistiu na hora, mas você que está assistindo agora próximo do Natal, porque a live fica aí, então compartilhem, né, todo mundo que pôde estar aqui com a gente hoje, né? Agradecer a Ana Amor, que ficou fazendo esse trabalho, que se não fosse ela, seria bem complicado, se não impossível, né? Então, agora ela vai também guiar a gente aí pelo sorteio. É isso, Ana Amor? Gente, eu vou fazer com o meu celular, que eu acho mais seguro, tá? Porque eu fiz aqui no computador no teste e travou tudo. Então, é a primeira vez que a gente faz isso, vamos ter paciência. Eu vou abrir aqui o aplicativo sorteio, né, do Facebook que o nosso amigo Felipe sugeriu. Já está conectado com a foto lá da página Capoeira Pedagógica. Tem uma foto que foi postada hoje, perto de 6 da tarde. Quem ainda não comentou, dá tempo ainda, enquanto eu abro aqui. Dá tempo ainda, vai lá e comenta. Tem que comentar assim, ó, Capoeira Pedagógica. Rapidinho, 2 palavras. Escreve lá na foto, lá, Capoeira Pedagógica. Vai lá que eu vou estar fazendo um programa fantasia aqui, ó. Vai lá, ó. Tá passando o tempo. Tô abrindo minha tela. Vou posicionar assim, ó, para vocês conseguirem ver, né? Para esse sorteio ser bastante fidedigno. Falar uma outra coisa para vocês enquanto ela está conectando ali, enquanto tem gente na página, né? Lembrando, né? Eu, obviamente, já fechei essa parceria eterna com a Namor para estar me auxiliando, me ensinando. E em breve a gente vai estar divulgando a roda de composição. Já tem aí os sorteados? Ainda não. Eu vou clicar. Eu queria que vocês olhassem na hora. Deixa eu tentar tirar essa luz aqui. Calma aí. Show de bola. Para aparecerem os comentários. Vou ver quem comentou. Vou descobrir aqui agora, hein? Quem deu bobeira e não foi lá comentar. O primeiro livro vai para... Ó, tá abrindo. Peraí. Ó. Faz a fezinha. Tá abrindo. Tá dando um suspense. Calma aí, gente. Tá dando um suspense, não tem problema. Tomara que seja alguém que já comprou, que aí dá de presente. O Natal tá aí, pessoal. Vai lá no link, pelo amor de Deus. Aproveita isso aí. Não só pelo conteúdo, para fortalecer também o trabalho dos autores. Tá indo? Tentando posicionar. Ah, nada, tá parado, gente. Vou lá de novo. Vou abrir lá na página de novo. Eu quero que vocês olhem, né? Para ficar uma coisa Aproveita, bem... então, e já vai lá comentando, hein? Que enquanto não tá indo, vai comentando. Lembrando, gente, né? Então eu contratei, obviamente, a Ana Amor, e aí ela fechou com a gente, brincadeiras à parte, é uma pessoa que, porra, tá ajudando pra caramba, além de tudo isso que vocês viram, a própria mestra falou dela, acompanha lá os outros projetos, né? Então a gente vai fazer, né, não a roda de compositores, mas um movimento alusivo agora em janeiro, que é o Compositores em Rede. Então já fica aí na página do Capoeira Pedagógica, que já a gente divulga. E aí, será que vai agora? Vou começar tudo de novo. Deixa eu ir lá na página de novo. Vou começar tudo aqui com calma, porque quem quer ganhar, sem pressa, sem nervoso. Calma aí que eu vou chegar lá na foto. Eu tenho que printar isso aqui. Ó, tô lá na foto, tô vendo os comentários aqui. Tá vendo? Ela entrou no aplicativo. Aí vai abrir os comentários, viu, lá na foto fixada, para poder sortear. Deixa eu ver vocês de novo. Lá onde o Felipe botou pra gente aqui na conversa, eu queria que vocês olhassem tudo. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Porque o povo falou muito nesse grupo, hein, meu Deus. Cadê o negócio do sorteio? Nossa Senhora. Chegou a estar suando aqui. Agora vai, calma aí. Agora vai. Ele não quer. Vamos lá, lembrando. A Ana Carolina, quando ela estava falando, né? Estava travando, então ela acabou não concluindo, mas creio que vocês compraram um livro, né? O artigo dela, Tia Andresa entrou na roda, uma experiência com a capoeirana na adaptação dos bebês, né? Que ela trabalha lá na creche Tia Andresa, né? E trabalha a adaptação dos bebês com capoeira, o projeto Capoeira Bem de Berço, que é fenomenal. Né? Aquela criancinha pulando lá, né? E se adaptando na escola. Imagina você chegar na escola bebezinho e ser recebido com capoeira. Esse é parte do projeto dela, mas vocês lendo aqui, vocês vão entender ainda mais. Ó. Será que vai agora? Tá chegando, hein? Colhei. Tá chegando, hein? Eu acho que agora vai, porque estava aberto muito tempo.
Visualizar comentários. Tá Acho que é tanta chegando. gente fazendo fé que está dando até revertério aí no fluxo de pensamentos. Mas agora, aí, ó, gente, dá para ver aí que tá escrito sortear? Queria tanto que vocês olhassem, vou sortear, hein? Dá, pode sortear, pode sortear. Agora tem que esperar. E o primeiro sorteado é? Carolina Alencar. Carolina Alencar. Carolina Alencar. Essa câmera é doida, calma aí. Carolina Alencar. Tá aí online, será? Carolina Alencar. Só que são 2 livros. Dá para clicar aí de novo para sortear o segundo? Ah, dá para clicar de novo. Carolina então clica Alencar aí de foi a novo. primeira, hein? Carolina Vou clicar de Alencar, novo, hein? já fica de olho. Entra lá em contato, né, com Capoeira Pedagógico, passa todos os seus dados para a gente estar enviando o livro. Já printei, agora eu vou repetir o sorteio, hein? Quem é o próximo? Pô, pior que eu esqueci de comentar lá, eu mesmo demoro. Michele Trovoada. Michele Trovoada. Show de bola. Michele Trovoada. Ela estava até aí com a gente. Então, ó, Michele Trovoada, as 2 ganhadoras, as 2 vencedoras, né? É só entrar em contato comigo aqui pelo Messenger, entre em contato com Capoeira Pedagógica, que a gente vai estar pegando todos os dados de vocês para estar enviando o livro. Mas mesmo se não comprou ainda, mas eu acho que a Michele Trovoada já tinha até falado que comprou. Mas se não comprou ainda, ganhou, compra outro, dá de Natal. O link está aí. Desconto nos próximos minutos, daqui a pouco está acabando, né, de 20%, né, e frete grátis. Então aproveita, principalmente se vocês moram em outro estado. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente essa hora, a todos os autores, a todas as autoras, né? Leia, Malu, muito obrigado, né? Márcio, muito obrigado pela editoração do livro. Obrigado a todo mundo que ficou aqui até agora. Vamos compartilhar, né, para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. O nosso interesse aqui nunca foi quantitativo, né? Sempre foi quantitativo ou qualitativo, né? Então, né, obrigado mais uma vez. Lembrando, daqui a pouco a gente vai divulgar aí mais um evento que não é de pernada, é de musicalidade, que é os Compositores em Rede. Obrigado a quem ficou até agora. Um salve para São Lázaro no dia de hoje. E vamos que vamos, pessoal. Vidas Negras importam. Tá dada a mensagem e a gente vai encerrando por aqui. Ana Amor, pode cortar que eu acho que a gente fez muito bem hoje. Tá bom? Um beijo a todos e todas.